Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um culto online. Vamos todos estar abrindo a nossa Bíblia em Jeremias 33:3, que diz: Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Agora vamos estar fazendo uma oração pelos enfermos. Oramos. Senhor meu Deus, abençoe todos os que estão passando mal, Senhor, que estão com Covid-19, que eles possam melhorar, Senhor. Abençoe a família de cada um, Senhor, meu Deus. Muito obrigado pelos enfermos que conseguiram se curar deste vírus, Senhor, meu Deus. Abençoe a família, abençoe cada um e os guarde, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora estaremos com uma inspiração musical com a irmã Tatiana. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.
nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram a te adorar. O presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala ao ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás, eu sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. No mês de missões estaduais, vamos recitar o nosso tema. E o nosso tema é Sim, eu creio. E a nossa divisa que se encontra em João 5:24, que diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora estaremos cantando o hino 190 do Cantor Cristão, Para Salvar-te. Veio Jesus a este mundo, viu, para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil, para salvar-te a ti. Glórias ali
Agora estaremos fazendo uma oração pelos missionários e logo após estaremos com a mensagem com o educador Carlos Rossi. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse domingo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa chuva, pelo ar que respiramos, Senhor, e por termos saúde, Deus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, Senhor, por cada um deles, Senhor. Esteja visitando-os, cada um em seu lar, Deus. Nesse momento eu te peço pelos nossos missionários, Senhor, que estão, Senhor, pregando a sua palavra, Senhor, em nosso Brasil, Deus. Guarda cada um deles, Senhor, seus familiares, Senhor. Cuida da saúde, Senhor, de cada um deles também. Nesse momento eu te peço pela vida dos nossos pastores, Senhor. Eu te agradeço por tê-los, por cada dia, Senhor, estar cuidando, Senhor, de cada um deles, Senhor. Pela vida do pastor Francisco, do pastor Bertino, do pastor Vanderlei, Senhor. Esteja guardando e cuidando cada um e seus familiares, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Nós estamos orando a cada dia pelos irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A saúde, né? Cada dia, essa é a nossa preocupação nas orações diárias. Que Deus possa estar tomando a vida de cada um de vocês, abençoando. Eu quero trazer uma palavra ao coração de vocês, mas quero primeiramente orar com vocês. Então convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento a Deus, ligar o seu coração ao coração de Deus nesse momento em oração. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, de estarmos, Senhor Deus, buscando a Tua orientação, a direção do Teu Espírito no nosso caminhar diário. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos com o nosso coração e a nossa mente voltadas para o Senhor, tendo a certeza de que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege em todos os momentos. Lhe pedimos, ó Pai, por cada irmão que está ouvindo esta palavra, aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não vivem a verdade do Evangelho, que estão nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa tocar em seus corações, que o Teu Espírito possa alcançá-los, dando a eles, Senhor Deus, a orientação de que só Jesus salva e precisamos viver Jesus em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Lhe peço, ó Pai, tome esta mensagem em Tuas mãos, que possam alcançar o coração das pessoas que estão necessitando. E assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. E estamos, durante este mês de junho, celebrando, né, missões estaduais. Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida dos nossos missionários. Deus tem nos abençoado como igreja para que possamos estar contribuindo com estes missionários que estão no campo, agradecendo a Deus pela vida deles, por tudo que eles têm feito ali no campo missionário. Não esqueça, ore pelos nossos missionários, coloque esse compromisso na sua agenda de oração, estar orando todos os dias pelos nossos missionários. Muitos passando por dificuldades, muitos projetos missionários nesse momento de pandemia estão fechados, estão sem possibilidade de estar atuando e dessa forma estão tendo que trabalhar de um outro jeito. E isso tem sido feito, eu tenho acompanhado tudo o desenrolar dessa situação dentro da junta de missões nacionais e também na coordenadoria de missões estaduais, e tenho visto que grande tem sido os projetos, grande tem sido o trabalho dos nossos missionários no desenvolvimento da obra missionária no campo. E nós agradecemos a Deus por isso, que possamos continuar orando pelos nossos missionários, agradecendo a Deus pela vida deles e sempre contribuindo com as nossas ofertas para estarmos enviando ao campo missionário. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade
de estarmos mais este dia adorando o nome do nosso Deus. Hoje, né, pela manhã, o culto foi de gratidão pela vida do pastor. Domingo, segundo domingo de junho, é comemorado o dia do pastor, e nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Francisco, a sua vida, pastor Albertino, e também a sua vida, pastor Vanderlei. Abençoe a vida de vocês, ministério e família. Muito obrigado por tudo que vocês têm ensinado, têm se disposto a estar nos ajudando aqui no Mutondo, contribuindo com todo o conhecimento que Deus tem dado a vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero refletir com os irmãos exatamente no texto do nosso tema em divisa, né? O nosso tema, sim, eu creio, e a nossa divisa que se encontra em João, capítulo 5, verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe na leitura e na meditação da palavra de Deus. E nós queremos refletir exatamente sobre esse tema, sim, eu creio, pensando no ouvir as palavras de Jesus. E esse pequeno verso, né, do capítulo 5 de João, verso 24, ele vem no decorrer de um longo discurso de Jesus aos judeus que queriam matá-lo por causa da cura de um paralítico, né, ali do tanque de Betesda, diante daquela situação, e viram que aquilo ali era um momento de ser observado, porque era um sábado, e os judeus tinham esse costume de que não poderia fazer nada no sábado, e Jesus então cura esse paralítico ali, exatamente num sábado. E ali houve então um grande rebuliço com relação a isso, e perseguiam, procuravam Jesus para então tentar matá-lo. E nós vamos ver que Jesus vai então proferir essas palavras de João capítulo 5, verso 24. Jesus diz que quem ouve as palavras dele, né? Isso aí a gente precisa analisar, porque Jesus não está falando aqui que deveria ouvir a voz, as palavras dos sacerdotes, dos líderes religiosos daquela época. Ele estava falando que aquele que ouve a minha palavra, né? Então a palavra dele aqui demonstra o poder e a importância do que ele estava ensinando. Jesus estava ensinando através das suas ações. E ele então vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras. Ele não diz que seriam as palavras do Antigo Testamento ou que seriam as palavras dos líderes religiosos da época, que eram totalmente contraditórias, porque pregavam uma coisa e viviam outra. E ele então diz aqui que nós deveríamos, né, que aquelas pessoas ali, nós também, deveríamos ouvir a sua palavra. E isso é importante, a gente entender que ouvir a palavra de Jesus é que faz toda a diferença. Diante de um mundo em que tantas palavras têm sido levantadas, tantas vozes têm sido ouvidas, e muitas coisas têm chegado aos nossos ouvidos, e muitas pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, estão tentando colocá-la como algo para um proveito próprio, estão tentando ludibriar as pessoas, enganando as pessoas, abusando da sua liderança religiosa e também aproveitando do momento frágil do ser humano, principalmente nesse momento de pandemia, quando o medo, né, tem assolado as pessoas, quando o pavor tem acometido a vida das pessoas nestes dias. Então muitos líderes religiosos estão se aproveitando disso, mas Jesus vai dizer que quem ouve a sua palavra, aquele que ouve a palavra dele, os ensinamentos dele. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, sim, mas esse texto ele é muito claro, porque Jesus sempre, quando se referia ao Antigo Testamento, ele sempre usava a expressão escrituras, ou a lei e os profetas, mas aqui Jesus diz claramente, quem ouve as minhas palavras,
né? Então, era exatamente aquilo que Jesus estava ensinando no dia a dia. Seus ensinamentos eram importantes, porque através disso eles tinham um manual, né? Não um manual de regras, mas um manual de vida prática, um manual de vida diária com Deus, assim fazendo aquilo que era da vontade de Deus. Então Jesus vai dizer que aquele que ouve, né, estas palavras, Jesus está com estas palavras, está mostrando o valor da autoridade dele, né, que o seu ensino era suficiente para a salvação. Através do que Jesus estava pregando, através do que Jesus estava ensinando, estas palavras, estes ensinamentos eram suficientes para que as pessoas alcançassem a salvação. Mas o texto vai trazer uma palavra muito interessante, porque ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê, né? Não é somente o ouvir, mas é o crer, o acreditar, o ter fé. E isso é que vai fazer a diferença. Porque ouvir a palavra de Deus, muitas pessoas estão ouvindo hoje. Muitas pessoas estão ouvindo mensagens reais da palavra de Deus, mas não cai no seu coração. Muitas pessoas estão ouvindo falsos evangelhos, né, e estão aceitando isso, sendo conduzidas por essas palavras, por esses líderes. E Jesus aqui diz que aquele que ouve a sua palavra e crê, né, é forte, porque não é somente ouvir a palavra. E nós estamos vivendo um tempo que a gente tem ouvido muita coisa, né? Quando começou isso tudo, como foi complicado essa questão de vírus, de pandemia, quando muitas vezes os canais de mídia tentaram colocar estatísticas, né, que foram estatísticas de desespero, de apavoramento, de milhões e milhões de pessoas morrendo, no Brasil principalmente, e muita gente temeu, e muita gente ficou receosa com relação a estas palavras, mas o mais importante é seguirmos o que a palavra de Deus diz. Aqui em João, capítulo 5, verso 24, Jesus vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e crê. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus através da palavra, e ouvir esta voz e crer, colocar em prática aquilo que ele está nos ensinando. Ele faz o mesmo uso destas palavras lá em João capítulo 8, verso 51. Deixa eu abrir aqui, os irmãos acompanham aí. João capítulo 8, verso 51. Jesus diz assim: asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Aquele que obedece, aquele que guarda, aquele que vive a palavra dele, a palavra de Cristo, não verá a morte. Olha que palavra importante diante de tudo que nós estamos passando. O medo da morte tem tomado conta das pessoas. As estatísticas colocam milhões, centenas de pessoas morrendo todos os dias. Mas essa palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de alento para o que estamos passando, que ainda que venha a morte, né, nós não veremos a morte espiritual. A morte física, ela poderá vir, né, mas a morte espiritual não, porque nós já temos a vida eterna. Aquele que guarda, aquele que ouve a palavra de Cristo e aquele que crê, esse já tem a vida eterna. Jesus diz isso claramente nestes dois textos que nós estávamos meditando, e diz que não verá a morte. João capítulo 10, né, ele vai discorrendo ali e diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? A voz do pastor, as ovelhas ouvem e elas conhecem a voz do seu pastor, e elas então seguem e jamais perecerão. Olha só, é um complemento fantástico. Quando a gente pega principalmente o livro de João, né, o Evangelho de João, e a gente vem meditando capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós vamos enxergando aqui um complemento fantástico de que nós precisamos entender que nós estamos aqui por Cristo,
mas se morrermos, morremos também para Cristo. E a nossa vida hoje aqui não há de se comparar com o que Deus tem preparado para nós. Então o medo, ele não deve tomar conta da nossa vida, o medo da morte, porque isso faz parte da vida de todo ser humano. Todas as pessoas passarão pela morte. E isso é algo real, é algo que nós sabemos que virá em algum momento. Então por que o desespero? Ao invés do desespero, nós deveríamos nos preparar. Nos preparar de que forma? Buscando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, obedecendo, guardando a palavra de Deus. E assim, obedecendo os ensinamentos de Jesus. E é isso que nós vamos encontrando nesses textos de João, exatamente. Porque a palavra diz que Jesus vai dizer que nada, ninguém arrebatará as suas ovelhas de suas mãos. Então eu não tenho que me preocupar com a morte, ainda que seja algo que a gente não sabe, como será, mas nós sabemos que um dia chegará. E nós precisamos nos preparar em Deus, não para a morte, mas para ter a certeza de que estejamos aqui ou no céu, estejamos com Cristo. Então precisamos, irmãos, nos fortalecer na nossa fé. E como é que eu fortaleço a minha fé? Na palavra. Eu venho para a palavra e começo a me alimentar da palavra de Deus, e isso vai enchendo e preenchendo o meu coração e a minha alma. E a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que tem saído da sua boca? O que tem sido falado, o que tem sido pregado? O que você tem anunciado no seu dia a dia, com sua família, com seus parentes, com as pessoas no trabalho? O que você tem compartilhado de palavras? Isso é o que você tem no seu coração, é o que a palavra diz. E nós precisamos seguir Jesus, ouvir Jesus, para ter a vida eterna. Essa é a forma que nós alcançaremos a vida eterna, estar em Cristo. E é isso que precisamos entender que é necessário. Este texto de João capítulo 5, 24, quando ele diz que ouvir não é somente o fato de escutar. Quantas e quantas vezes, principalmente quando somos adolescentes, crianças, nossos pais falam com a gente e a gente ouve, a gente simplesmente só ouve, mas não cumpre, não obedece. E normalmente isso vai trazer consequências ruins para nós, porque precisamos ouvir. E esse ouvir é com o coração e colocar em prática, entendendo que estas palavras são necessárias para o nosso caminhar. É ela que vai conduzir a nossa vida em Cristo. É ela que vai nos levar até o momento em que Jesus voltará para nos tomar para junto dele. E essa deve ser a minha busca incessante, essa deve ser a minha preocupação a cada dia. Estar em Cristo, ouvir a palavra, crer na palavra, porque a palavra é de Deus. E isso é fundamental para a vida do cristão. E quando nós pegamos lá em João capítulo 12, o verso 44, Jesus vai dizer que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, que é Deus. Aquele que crê em Jesus não crê somente em Cristo, mas crê que Jesus vem da parte de Deus. Então Jesus e Deus são um. E a nossa fé, ela tem como essa primícia, ela tem como partido esse pensamento, essa crença, essa fé de que Jesus e Deus são um. E assim também com o Espírito Santo, que move o nosso coração, que nos leva a entender aquilo que estamos fazendo, se é certo ou errado, que nos traz uma consciência espiritual. E ali são um. E Jesus, é Jesus através da sua vida que revela o Pai, que revela quem o Pai é. E o tempo todo, quando nós olhamos para a caminhada de Jesus,
no Novo Testamento, nós enxergamos a ação de Deus constantemente com Cristo. Porque sempre, quando Cristo ia fazer algo, Cristo ia para um lugar buscar a orientação de Deus. Ele ouvia a Deus, ele buscava a Deus em oração. E ali estava então a orientação de Deus. Até mesmo quando Jesus vai para o momento da crucificação, Jesus ora. E foram lágrimas de sangue. Imaginemos nós, lágrimas de sangue, tamanha que era a angústia do coração de Jesus. Mas Jesus busca em Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, né? Que isso não venha acontecer, a morte, mas contudo seja feita a sua vontade. E foi o que foi feito, a vontade de Deus na vida de Jesus. E muitas vezes nós, como seres humanos simples, né, pecadores, nós queremos às vezes mudar a vontade de Deus para nossas vidas. E não é assim que funciona. Nós vivemos para Deus e não é Deus quem vive para nós. Os nossos problemas para Deus não são nada. Então nós precisamos buscar em Deus a resposta para a nossa caminhada. Nós precisamos nos encher de Deus, né? Nos encher da palavra de Deus. E quando nós vemos que Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um, isso é muito lindo, é muito bonito a gente enxergar isso através da nossa fé. Talvez a ciência ou qualquer outro estudo jamais venha explicar esse entendimento, mas é algo que vem pela fé, e é essa fé que alimenta a minha caminhada, o meu dia a dia com Cristo. Eu não preciso ver, né? A fé, ela precisa ser pautada na esperança daquilo que está por vir, e não naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos tocar, naquilo que está ao nosso alcance visual ou através do tato. Nossa fé precisa estar em Deus, naquele que é superior a todas as coisas, quando na verdade não é só superior, mas é criador e sustentador de todas as coisas. Ao ouvir, né, e crer, nós recebemos a vida eterna, é o que a palavra vai dizer. E nós não seremos condenados, porque quando a gente pega o texto de Romanos, lá em Romanos já, capítulo 8, vai dizer que agora nenhuma condenação há. Para quê? Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é sempre nele, é sempre por ele. E para ele são todas as coisas. Então não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso que você crê? É essa certeza que você tem no seu coração? Se não é o momento de você encontrar a resposta para isso, é agora. É só você olhar para a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus, pega esse texto de João capítulo 5, verso 24. Ou melhor, pega o livro de João, lê versículo por versículo. Você vai ter ali a apresentação de um Cristo que estava lá com Deus, e ele se fez carne e habitou aqui na terra e passou por tudo que nós podemos passar de pior. Jesus passou, mas Jesus em nenhum momento pecou. E através dessa caminhada aqui na terra, Jesus levou os nossos pecados e as nossas dores. E tudo isso foi pregado ali naquela cruz. A morte foi pregada ali naquela cruz. Mas Jesus saiu daquela cruz. Jesus ressuscitou, mas a morte não venceu, a morte perdeu. E essa é a nossa fé, que no momento que nós estamos ligados em Cristo, nós também já ultrapassamos a morte, e nós não veremos a morte no sentido espiritual, ainda que no sentido físico venha a acontecer, no sentido espiritual não acontecerá, porque aqueles que ouvem a palavra, aqueles que creem, aqueles que obedecem a Cristo, estes têm a vida eterna. E é isso que nós precisamos alimentar a nossa alma nesse momento de angústia, nesse momento de aflição. Eu vejo quantos crentes desesperados, com medo da morte. É claro que nós não devemos buscar a morte, isso não faz parte da vida do crente. Mas quando ela chegar,
que possa nos encontrar preparados, que possa nos encontrar com a espada na mão, a espada da justiça, a palavra de Deus, que vai nos dar a vitória sobre a morte, e nós alcançaremos a vida eterna. E nós precisamos entender que quando olhamos para esse texto, isso não é simplesmente algo para uma leitura diária, isso é algo para ler e praticar, para colocar como ação na nossa vida, no dia a dia. Quando a gente olha também lá em Romanos capítulo 8, do verso 33 ao verso 34, ali tem uma situação enfatizada muito, muito forte, que diz assim: quem tentará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus. Olha isso, irmãos. Olha a importância de estar em Deus. Quem, né? Uma pergunta: quem acusará, quem tentará algo contra os escolhidos de Deus? É Ele, né, quem nos justifica, é Deus quem nos justifica, porque se fôssemos por nós mesmos estaríamos perdidos. E por isso nós temos essa paz, que a palavra vai dizer que não é uma paz humana, é uma paz que excede todo entendimento. E desse versículo de Romanos capítulo 8, o verso 33 e 34, ainda continua dizendo: quem os acusará? Né? É Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que magnífico, irmãos! Isso é o que conforta o nosso coração. Quando a gente olha lá para fora e a gente vê o desespero das pessoas, muitas pessoas morrendo sem Deus, e nós temos essa palavra. O que nós estamos fazendo com essa palavra? Será que ela só serve para alguns momentos do nosso dia a dia? Isso é uma palavra que precisa ser praticada a todo momento. Nós precisamos estar falando para essas pessoas que estão morrendo, e essas pessoas que estão com medo da morte, que aquela que está em Cristo não verá a morte. Aquela que está em Cristo alcançará a vida eterna. Esse momento aqui na terra, isso aqui é transitório. Tudo que nós alcançamos aqui ou não alcançamos é transitório. Tudo passará. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus terão a vida eterna. É o que nos espera, a vida eterna. E o texto de João capítulo 5, 24, que é a base da nossa mensagem aqui, diz que essa pessoa, né, que crê, ela já passou da morte para a vida eterna. É interessante quando você medita nessa palavra no grego, esse termo, né, passa da vida para a morte, é comparado assim como uma pessoa que ela sai de um país e vai morar em outro, né? Ela passou de um país para outro, então ela passa a ter um novo parâmetro de vida, né? Ela passa a viver agora em uma nova nacionalidade. E assim é aquele que passará da morte para a vida, viverá algo novo. E esse novo é o novo que Deus preparou para mim e para você. Mas para isso precisamos ter a palavra de Deus, precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer no Verbo vivo que veio e habitou entre nós e nos deu essa vida eterna. Para quem estão em Cristo Jesus, ainda que passe pela morte física, não passará pela morte eterna, mas, pelo contrário, alcançará a vida eterna. E é isto que conforta e consola o nosso coração mediante a tudo que nós estamos passando. É interessante também quando a gente busca na palavra e encontra Paulo falando sobre a morte. É muito importante a gente entender como Paulo enxergava essa questão do que nós estamos conversando aqui, do que nós estamos discutindo aqui, conversando sobre a questão da morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 55 ao verso 57, deixa eu abrir aqui, os irmãos quiserem podem abrir aí também para acompanhar. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 55 ao verso 54. Ouve essa palavra, hein?
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, irmãos! Que palavras! É isso que conforta o meu coração. Quando Paulo vai falar essas coisas, Paulo já tinha entendido, né? E ele já tinha essa certeza de que a morte física, ainda que viesse para ele, isso era passageiro, porque ele tinha certeza da sua vida eterna. Paulo chega a falar de uma forma até debochada, né, com a morte, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o agrilhão? E aí nós enxergamos isso, Paulo debochando da morte. E é algo que não deve nos preocupar, porque aquele que está em Cristo tem a vida eterna. O apóstolo João também, lá em 1 João capítulo 1 João capítulo 3, na verdade, ele diz assim: nós sabemos que já passamos da vida, da morte, para a vida. Ele já tinha essa certeza. E talvez essa certeza que está faltando no coração de muita gente, que está faltando no coração de muito crente hoje, a certeza de que já passou da morte para a vida, ainda que estejamos aqui fisicamente, mas a certeza no nosso coração, a nossa alma tem essa certeza de que nós já passamos da morte para a vida. Quem ouve e crê, né, já passou da morte para a vida, como diz o texto que nós lemos de João capítulo 5, verso 24, que foi a base do nosso sermão. Diz assim: aquele que ouve e crê, né, esse já passou da morte para a vida eterna. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Então, queridos irmãos, queridos que estão nos ouvindo neste momento de culto, se você ouve e crê nas palavras de Jesus, você já tem a vida eterna. Tenha essa certeza no seu coração. Tenha isso como uma firme no seu coração, essa palavra de que aquele que crê, né, aquele que vive a palavra de Deus, esse tem a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E a pergunta que eu deixo para você é exatamente o tema do nosso mês, né? Você crê nisso? Diga então: sim, eu creio. Que Deus te abençoe e a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Amém.